Será que presença mental liberta a mente de todos os sofrimentos? É algo que eu estou ouvindo bastante as pessoas falarem, que presença liberta, que presença é tudo, né? Como se fosse um elixir ali. Será que é todo esse elixir mesmo? Eu sou professor de meditação e instrutor de Mindfulness certificado. E aqui a gente vai falar sobre essa prática de meditação, como que ela se relaciona com o seu dia a dia, como que a gente pratica meditação estando em sociedade, né? Sem se isolar dentro de um templo, apesar de eu já ter tido essa experiência. Mas como que eu trouxe isso para cá? E o que eu aprendi que eu posso compartilhar com você? E você vê o que faz sentido para você. Aí você comenta aqui nos comentários, né, na parte de comentários. Se não fizer sentido, ou então você falar, eu discordo disso, compartilha, é muito bom, a gente agrega, né, um ao outro. Para a gente entrar nesse assunto, a gente tem que entender que a prática da meditação começa com presença. Porém, ela não é só isso durante toda a prática. Aliás, ela é o começo, é como se existisse uma ponte e a presença é a primeira coisa que a gente faz, aí a gente tem que terminar a travessia. E você vai precisar de outros elementos para poder atravessar. Os dois principais, sabedoria e desapego. Sem essas duas coisas, não funciona esse papo de libertar a mente, desse ciclo de sofrimento, porque presença não é tudo. Presença não traz iluminação no contexto fisiológico, no contexto espiritual, em todos os contextos, não é só presença. Precisa de sabedoria e desapego. E eu vou explicar como que isso funciona, pelo menos na prática da meditação. Quando a gente abandona passado e futuro, a gente está no momento presente. E isso já é uma grande conquista. Aliás, se a gente desenvolver e empenhar com bastante dedicação essa primeira fase, faz com que a prática da meditação seja muito fácil. O restante que acontece é meio que consequência natural da prática. Então, sim, estabelecer presença é o mínimo que a gente precisa para a prática de meditação. Porém, a gente não pode começar a desenvolver apego ao que a gente acredita ser o momento presente. Primeiro que o momento presente não é algo estacionado, é um fluxo, é um flow, momento a momento. Então, se a gente se apegar em algum momento, pode ser muito facilmente que já seja passado. E a mente começa a sofrer por causa disso. Então, vou dar um exemplo aqui muito... não é tão fictício, na verdade. Você talvez seja até essa pessoa. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque me lembra muito a Magali da Turma da Mônica e é um ícone que todo mundo conhece. Vamos supor que você adora comer melancia ou alguma outra fruta que você goste. E aí você chega da feira com um pedaço muito suculento, muito vermelhinho de melancia, você corta, cai até umas gotinhas assim, super delicioso. E aí você começa a desfrutar, você come com muita presença. Sua mente não está pensando em mais nada. Por um momento, só existe você e a melancia. E aquele momento é maravilhoso, não é? Isso é muito bom. Então lembre-se, não estou dizendo que presença é ruim, não. Ela é muito boa e ela é importantíssima. Porém, não é tudo. Vamos supor que você cria apego a esse alimento, os desejos desenfreados, e você come um atrás do outro até você passar mal. Então será que presença libertou ou não? Presença pode ter aberto portas para a experiência, mas sem sabedoria, sem desapego, não vai rolar esse nível de entendimento sobre você mesmo. Reconhecer os próprios impulsos e apegos já é um grande processo. E, mais uma vez, a presença pode abrir portas para isso, mas ela não faz isso. A gente precisa ter esse olhar investigativo para criar insights ou virar umas chaves ali nesse processo. Então, quando a gente aplica sabedoria e desapego, vai ajudar. Se você termina esse pedaço de melancia, o que você pode? Tem duas reações possíveis, previsíveis. Primeiro você acaba e você vai buscar mais um pedaço, porque você quer comer mais aquilo que está muito gostoso. Ou você encerra, está satisfeito, e aí você está só numa sensação de prazer, de relaxamento. E você pode acreditar que isso é felicidade, mas talvez momentos mais tarde você lembra do quanto foi gostoso de comer aquela melancia e você quer comer mais, né? Quer sentir aquela felicidade de novo. Traz um questionamento, a mente analítica para isso. Comer a melancia não ia trazer felicidade? Por que você tem que buscar de novo depois? Essa é a grande diferença de prazer e felicidade
que a maioria das pessoas não estão entendendo para poder guiar, ter uma sabedoria ali na prática. A felicidade é algo que você atinge e você não solta mais disso. A felicidade não é algo que você tem que reciclar, porque senão não era felicidade de verdade. Isso era um prazer momentâneo, assim como tudo é impermanente. Mas existe uma suprema felicidade? Sim, é o que a gente chama de iluminação. E juntando presença, sabedoria e desapego, você atinge essa iluminação. São os ensinamentos das monjas que são passados de geração em geração, desde a época do Buda, 500 anos antes de Cristo, era comum, né? Então, naquela época já se discutia sobre isso e a gente está até hoje engateando, aprendendo sobre isso. Porque é muito fácil entender, mas a prática é um desafio. É ali, né, o campo de guerra, vamos dizer assim, que vão acontecer os insights mais profundos de você. Então, questionar os nossos hábitos são necessários por causa disso. Às vezes a mente se habitua a isso, né? Ok, professor Carlos, então o que eu devo fazer durante a prática da meditação ou até mesmo ao longo do nosso dia? Um monge chamado Yongey Mingyur Rinpoche, um excelente monge realmente da vertente Vajrayana do budismo, explica que se a gente conseguir estabelecer presença mental, você já abdica do passado e futuro como se fosse numa linha do tempo mesmo, que a gente imagina. Passado, presente e futuro. Então, jogando fora esses pontos, essas extremidades, a gente entra na presença e aqui a gente tem bastante felicidade e realmente isso é uma grande conquista. Porém, isso é o que ele chama de liberdade horizontal. Agora, é necessário ainda realizar uma liberdade vertical. Isso significa que a gente tem que criar desapego do que a gente experiencia no momento presente. Um pouco estranho, né, a princípio, mas é desapegar-se dos próprios sentidos, desapegar-se das emoções por um momento, desapegar-se um pouco dos pensamentos. Por que desapegar e como desapegar? Para a gente poder ver a situação como um todo. Às vezes a gente está tão imerso no momento presente, como tão fissurado por uma melancia, que se a gente deixar os desejos acontecerem desenfreadamente, a gente vai passar mal, até uma dor de barriga, talvez, né? Então a gente tem que criar desapego. O que eu vou chamar de contemplação. Quando a gente contempla, a gente cria satisfação e felicidade. E a gente não vai se envolver menos com as pessoas, ou com as situações, os momentos felizes. Pelo contrário, a gente está com presença, não é? E além disso, a gente aprende a observar o ambiente para saber falar melhor, o que a gente vai colocar, como a gente vai atuar na situação. E isso vai desenvolver ainda mais felicidade. Mas ainda não é só isso. Porque durante a prática da meditação, os meus alunos e alunas relatam muito, até com uma certa frequência, de que tem um certo momento que não sente mais o corpo. Não tem mais aquele contato com os sentidos, a sensação é de não estar mais com o corpo. Isso já é um grande alívio, já é uma grande sensação de uma parte mais grosseira estar afastada de nós. Depois, as emoções, as sensações vão se apaziguando, tranquilizando e aí experimenta uma serenidade. Já no campo mental, a frequência dos pensamentos vai diminuindo, ou seja, o espaço que existe entre o pensamento vai aumentando e a intensidade desses pensamentos, que era muito intensa, agora começa a ficar mais tranquila. O que está acontecendo aqui? Paz. Sabe aquela paz que você fala que todo mundo quer? Né? Então é isso que está sendo desenvolvido aqui. Só que a gente tem que criar um certo desapego para poder observar o que acontece no momento presente. Então, criando esse desapego, ou seja, aceitando os desconfortos físicos e ao mesmo tempo não nutrindo eles, ou seja, desapegando deles, aceitando todas as emoções e sensações que podem vir durante a prática da meditação, aceitando os pensamentos positivos, negativos, neutros, independente de como forem, naturalmente a mente vai ficando menos reativa a eles. E aí você vai experimentando essa liberdade vertical. Isso, para mim, é meditar de verdade. Porque aí você vai criar consciência do que está acontecendo. Se estiver muito dentro ali, mesmo da presença, ainda assim, que é uma sensação maravilhosa, mas não é tudo. Tem que ter desapego para poder ver a situação como um todo e aí desenvolver sabedoria. E aí sim, sabedoria liberta a mente de todos os ciclos de sofrimento que existem na vida. Ao final da jornada, ao final dessa travessia dessa ponte, Buda falava que até mesmo da sabedoria a gente desapega, que é o saber, que é o ver, o testemunhar.
aí você se torna um Buda. Eu não estou te incitando a praticar o budismo, nem nada disso, mas todos os ensinamentos, inclusive de filósofos, eu vou estar trazendo aqui para que você possa ver as coisas com umas outras perspectivas, né? Saindo um pouquinho da caixinha, um pouquinho de perspectivas de fora, para que a gente possa desenvolver presença, desapego, sabedoria, mas acima de tudo, libertação da mente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho, com muita dedicação. É um conteúdo que eu vejo necessário passar para as pessoas e que você incremente ainda mais a sua prática da meditação. Te desejo uma boa prática.